Papo com Futebolês. Oferecimento Overbets.com. Apostas a partir de R$1. Saque rápido via Pix na hora. Essa é daqui. Fala pessoal, estamos começando o segundo Papo com Futebolês. Um papo maravilhoso. A primeira edição foi muito legal e agora a gente vai para a segunda. Olha quem está com a gente, Ricardinho. Caio Costa está comigo, mas primeiro vou apresentar o nosso convidado. Ricardinho, seja muito bem-vindo ao Papo com Futebolês. Prazer ter você aqui com a gente. Para a gente é uma honra. Um dos maiores nomes aí do futebol cearense nesse período recente. E muito bom ter você aqui falando de futebol, falando da sua família, da sua projeção aí de carreira também. Bom ter você com a gente. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui com... Nós sabemos a audiência que tem o Futebolês. E me sinto muito honrado de receber o convite e a gente está conversando, trocando uma ideia, revivendo momentos bacanas aqui e conversando aí, quem sabe, algo sobre o futuro, sobre o agora, recente. Então, creio que vai ser um bate-papo muito legal. Caio Costa, bom ter o Ricardinho, bom ter você com a gente aqui também. Valeu, Renato. Agradecer ao Ricardo por ter aceitado o nosso convite. Daqueles que parece que pegou a água do estado do Ceará meu amigo, aí viu diferente e não sai mais, né? A gente, o futebol cearense tem vários casos de gaúchos, por sinal, de chegarem aqui e não querer mais sair da terrinha. E a primeira coisa que eu vou te perguntar é isso, Ricardo. Você saiu, você foi jogar no Botafogo, foi jogar no Paysandu e parece que a ligação, parece que você continua sendo jogador do Ceará. As redes sociais suas, a gente olha a torcida do Ceará, as redes sociais dos times que o Ricardinho defendeu. A divulgação toda tudo da semana. Em cima da torcida do Ceará. Ainda parece que você ainda está lá vestindo a camisa 8 do Ceará todo final de semana, vestindo e jogando no Castelão. Como é que é para ti esse tipo de relação? Só um dado, né? Acho que não sei se foi em 2018 ou 2019 em relação aos gaúchos aqui. Tinha uma comunidade de acho que 60 mil gaúchos em 2018 ou 2019 que vive no Ceará. Eu me lembro que a gente fez uma matéria mostrando um Grenal. Acho que foi feito aqui. Acho que tem pouco churrasco para tanto gaúcho aí, viu? E aí tinha Ricardinho, tava, acho que o Lisca, tava Marcelo Boeck. Era um Grenal da comunidade gaúcha aqui em Fortaleza. Jardel foi também, eu acho que pelo Grêmio. Que aí é o caminho contrário, né? É o cearense que foi fazer sucesso lá. Verdade. Então, em relação a essa identificação, né, realmente como aonde eu saio aqui, aonde eu vou, o pessoal fala, é o Ricardinho do Ceará ali, é o Ricardinho do Ceará. Tipo, mesmo eu estando em outros times, outros clubes, né? Então, quando eu saio daqui em 2021 para o Botafogo, se criou também lá, né, a torcida acompanhando, por ter essa identificação, esse carinho, a torcida... Aí a gente começa a falar assim, é Ricardinho Futebol Clube, não é... Porque as pessoas, aquelas que nos acompanham nas redes sociais, os amigos, eles... Quando tu começa a conhecer e conviver um pouco mais com o atleta, é diferente, tu tem uma outra visão, além de ser só um torcedor. Tu acaba realmente vendo um pai de família, um marido. Tu começa a ter uma outra visão do atleta profissional, né? E acaba que acontece muito isso. Quem realmente nos acompanha na rede social, né, no Instagram, realmente é aquele torcedor fiel, aquele torcedor que, por a nossa rede também não ser aberta, a gente vai escolhendo ali. Realmente o pessoal acompanha e... é o Ricardinho Futebol Clube. Então, onde tu sai, onde o pessoal fala, olha ali o Ricardinho do Ceará, daí às vezes um ou outro fala, não, mas não é mais do Ceará. Tipo, mas não tem como não criar, né, essa imagem, essa identificação do Ricardinho do Ceará, né? Sem dúvida, obviamente, o clube que você tem mais identificação, mais tempo. É um clube que você também... acho que a reciprocidade também o carinho do torcedor do Ceará com você é recíproco de você para o torcedor, né? Não, total. Eu faço questão, assim. É algo que não tem como tu não retribuir o carinho, né? Não tem como tu não dar atenção para uma criança, não tem como tu não dar uma atenção para uma senhora. Esse dia foi sábado, eu acho que o sexta, que nós fomos no shopping ali. Duas senhoras, me viram numa loja e, pediram para entrar, me deram um abraço, uma se emocionou de estar me vendo, assim, sabe? É algo que, criança, senhora, enfim, todo torcedor, mas criança e senhor, uma pessoa de idade, assim,
mexe mais contigo. E às vezes tu não sabe o que tu significa, né? Assim, tu não tem uma noção dimensão, real, né? a dimensão do que tu significa para um torcedor. E a partir do momento que acontece essas situações, tu fala assim, caramba, faz sentido para... Tu marcou ali uma geração, uma década, ou aqueles que te acompanharam ali, né? E realmente é muito gratificante tu receber esse carinho. Pô, é o maior tempo que eu tenho num clube, são 338 jogos, me tornei o 10º atleta que mais vestiu a camisa do Ceará. Então, realmente foi uma linda história, e desde o momento que eu cheguei, né, tirando 2007, mas depois voltando numa outra maneira em 2013, desde um primeiro gol de um amistoso contra o Horizonte, a torcida já demonstrou o carinho, né? Era um momento que a torcida sentia falta de ídolos, de alguém para admirar, de poder falar, pô, aquele lá é o fulano do Ceará, Então, em 2007 serviu para eu ver essa paixão do torcedor, porque eu morava com o Adilson, né, o Adilson Paredão. Andava muito só com ele. com a Adilson 2006 tinha sido campeão. O Adilson... campeão contra todos os... O Adilson pega 2 pênaltis numa né? final. Exatamente. Ele pega, manda voltar e pega de novo. O Adilson é um dos ídolos mais importantes, um dos piores momentos da história do Ceará. Eu acho que isso aumenta o tamanho do que era o Adilson. Total. Você morou com o Adilson? Morava no mesmo condomínio que ele, né? No condomínio do presidente na época do Ceará, que era o Rabelo, né? Sim. Era na Aerolândia ali. Então ele morava com a família dele, eu morava num outro apartamento, mas pegava carona com eles, a gente ia passear, às vezes ia no mercado. Aí você via toda a popularidade do Adilson. A popularidade dele, o carinho que ele tinha com o torcedor, as pessoas em algum restaurante, alguma coisa, fazia questão para ele não pagar as coisas. Quando o torcedor realmente gosta, ele tem esse carinho, essa identificação com o atleta, ele faz de tudo para te agradar, né? Ele quer estar contigo ali naquele momento, né? E o Adilson, pô, aí a partir do momento tem a torcida. O Adilson está no outro gol, a torcida da Ceará está desse outro lado no PV, a torcida começa a gritar, Adilson, vem aqui. Aí o Adilson sai lá da outra goleira, atravessa o campo, e aí a torcida toda, PV lotado, gritando, o Adilson é paredão. Meu velho, aquilo ali para mim que estava vindo num time do interior do Paraná, do Irati, que não tem essa proporção de torcida. Fala, caramba, pô, que torcida é essa, né? E realmente, que torcida é essa que demonstra esse carinho com um ídolo, com alguém que eles admiram, né? Foi essa lembrança que ajudou tu querer voltar em 2013? E tem o Evandro também nessa história, né? Aproveitando aí. Que era o diretor de futebol, exato. né? Velho, quando eu vivenciei isso, assim, tipo, pô, convivi aqui até encontrei esses dias na Confute também, o Vinícius, que eu joguei com ele aqui, né? Pô, chamava ele de adutor de aço, porque ele tinha uma chapada e ficava... Vinícius centroavante. O Maracanã, o Arlindo, a gente ficava treinando falta, bola parada, né? E eu tive um sentimento assim, e hoje, depois de uma conversão, de ser cristão, de me converter para Jesus, eu sei que foi o Espírito Santo que falou assim, tu ainda vai voltar aqui de uma outra maneira. Porque daí o Evandro me chamou, né, que é a resenha que o Evandro fala que ele não lembra, né, que na época ele era o gerente de futebol do Ceará, né. Ele me chamou lá do outro lado do CT, onde tem escrito lá campeão. Agora, a parte administrativa, né, a sede administrativa. Ele me chamou lá, porque acabou meu contrato, falou, Ricardo, a gente não vai renovar contigo porque tu não tem cancha para jogar uma Série B pelo Ceará. E realmente eu ia para todos os jogos. Eu entrei em um jogo só, né? Que foi contra o... Tapajé. Aí, né, velho? Tapajé. Tapajé, é estreia. Tapajé. E aí... O técnico era Marcelo Vilar, Né? Vilar. Siddhartha, nosso produtor, vai à loucura, vai né? Porque loucura. Tapajé é a capital do mundo. Exatamente. Para ele... Então. ali. Só, o sorriso vai de orelha. O sorriso é de orelha. E aí... tem que voltar lá para ver como é que tá a cidade lá, né, meu velho? Aí, ó. Já tá fazendo uma propaganda da Secretaria de Turismo. E aí... Mas ele chegou pra ti e falou isso? Não assim, tem cancha pra jogar? Falou, cara, tu não tem cancha pra jogar uma Série B pelo Ceará. Eu ia pra todos os jogos, o Marcelo me levava. Eu treinava bem,
Mas, assim, é algo que realmente, quando tu tem uma... Pô, era o Mazinho Lima que jogava de titular, depois chegou o meia, 2007. que ele é de São Luís do Maranhão, parou, é treinador agora também. Pô, Agora, Era Michel Guerreiro, era Juninho Petrolina, às vezes jogava. E, pô, ele tinha um olho verde. O meia, esqueci o nome dele, eu sigo ele, esqueci o nome dele, desculpa aí, meu cara. a gente descobre já. Pô, e falava, os caras eram... nesse momento a mente do Caio tá turbilhando. Aqui tentando lembrar. Voltando, né, lá em 2007, quem que era? E aí, eu ia para os jogos, não entrava, mas eu entendi também, pô, com 21 anos, tu tá num ponto, vem num time pequeno, vem para um grande clube com uma proporção, uma torcida apaixonada, e tu não consegue ter uma sequência, né? Tinha o Lelê também, menino que entrava nos jogos, tinha feito um golaço no clássico, caiu na graça da torcida. E então era difícil realmente entrar, mesmo treinando bem, enfim. E aí o pessoal achou, analisou, e eu vi também que fazia parte desse amadurecimento também, eu como atleta, né? Eu já comecei tarde no futebol. Eu comecei em 2003, a primeira vez que eu fui fichado no clube, que foi Juventude. E aí joguei uma Taça São Paulo em 2004, que foi quando eu fui para o Irati, me profissionalizei. Então era muito recente ainda, né? E tu vim com 21 anos, a responsabilidade que é aqui no Ceará. Pressão grande. Pressão grande. Era. Então, pô, eu vivenciei algumas situações ali na saída do PV com alguns atletas que, pô, tu fala, o Maurício, um lateral esquerdo que jogou aqui nessa época, ele era a torcida pegava muito no pé dele. Então, pô, eu numa saída do PV ali, que era do outro lado, né, o vestiário, tipo, a torcida falando com ele e ele com o filho dele pequeno, 4, 5 anos, tipo assim, aí o menino falou, pai, vamos lá, não sei o quê, tipo, com raiva, sabe, daquela situação. E aí, pô, tu vê um pouco do outro lado também desse não ter um carinho. Mas aí eu entendi, mas eu senti no coração que um dia eu ia voltar para o Ceará de uma outra maneira, e foi o que aconteceu. No final de 2012, quando o Diego CR me liga, eu estou saindo da Ponte Preta, né? Tinha numa Série A, eu tinha uma proposta do São Caetano, do Atlético Goianiense e do Avaí. E aí o Diego CR me liga, e aí veio a memória do Ceará. De 2007. 2007. Mas aí o que fez realmente eu optar por vir para cá foi uma ligação do meu xará, né? O Ricardinho, na época, que era o treinador. Que veio treinar o Ele veio Ceará. treinar e realmente ele falou, Ricardo, tu é o atleta que eu vejo em você, as minhas características, aquilo que eu preciso para o meu time de organização, da bola parada, de organizar o 10, time. né? E ele me colocou de 10. Tinha alguém Eu falei, que podia falar de 10, ele... Pô, e aí eu acompanhava, era recente o que ele tinha parado de jogar, né? Recente não. ele Acompanhava o time mais do Corinthians, próximo, né? exatamente, Isso era como meia. 2013, o Ricardinho, se não me engano, parou em 2011 no Bahia. É isso. Então foi pouquíssimo Ele tempo foi muito curta foi essa transição. curta a transição dele, né? E aí eu falei, pô, bora, vamos. O cara vai me botar para jogar. Me vê, o cara multicampeão, me vê em mim as características dele para poder ajudar naquilo que ele pensa como time. Falei, E no clube que eu já fui lá em 2007, né? sabendo da grandeza da torcida, a cidade, enfim, era realmente o momento de poder voltar e vivenciar tudo isso novamente. Não é o Caio Costa, parece com o Caio, mas não é o Caio. Eu não mereço tanto. Rapaz, você tem uma boa memória? Mais ou menos. Vamos ver Dá agora. pro gasto. O Irineu tá com a gente aqui, Irineu Moreno, parceiro da Overbets, ele que tá... Ricardinho, a Overbets tem moral com a gente aqui, viu? E aí, eu queria primeiro agradecer você estar aqui junto com a gente, nessa empreitada aí. Eu queria que tu explicasse pra galera o que é Overbets. Rapaz, o que é Overbets? O que é Overbets? Diz aí pra gente. Primeiramente, Renatão, boa Às tarde. vezes, cara. Ricardinho, sou Irineu, seu fã demais. Obrigado, meu velho. Alvinegro, né? Sabe como é? Então você tá nervoso com o Ricardinho aí? De jeito nenhum, pelo quanto eu já gritei muito o nome dele no estádio. É uma alegria maior do mundo. Overbets nada mais é do que uma empresa online, cearense, genuinamente da gente, voltado para o segmento de apostas, né? Eu brinco dizendo, Renato, que a gente está sempre apostando. Né? Sim. Desde pequeno, já do pau ímpar, a gente já começou ali a
a apostar. É uma empresa voltada para todo o público, que vai pegar o adulto, pega o jovem, pega a mulher, pega o homem, porque a gente tem aposta esportiva, a gente tem o foguetinho, que é o jogo da moda, a gente tem cassino online. É mesmo? 24 horas por dia. Não falta, não tem mais porque ninguém está se reclamando que está sem ter o que fazer. Chegou em casa, tá lá cansado, dá aquela deitada, já pega ali, já tá entretido, porque às vezes vai apostando no futebol, às vezes vai pro cassino, às vezes vai pro foguetinho, que é o jogo da moda, não tem opção para todo mundo. E como é que é pra jogar? Assim, tem alguma regra? É difícil? É fácil? Como é que é? Fácil demais. Primeiro de tudo, a gente tem que fazer o cadastro. Bem simples. Você vai lá, digita overbets.com. No canto superior direito tem uma aba lá de cadastro. Sim. Você clica lá, vai um minutinho, dá suas informações, o mínimo dado pessoal, já está lá cadastrado, liberado para jogar, para depositar o dinheiro. Também bem rápido, via Pix, tanto para pagar quanto para receber. Para receber é rápido. Ligeiro, Eu bala. vejo a galera falando, não, é porque demora muito. É rápido, então. Tá no bar, assistindo lá o Paysandu do meu amigo Ricardinho jogar. Apostou pra ganhar, deu green, só buscar o seu din-din. Ligeiro bala. Deu aviso, em menos de 30 segundos o dinheiro tá na conta. Ganhou, deu green, só ir lá fazer o Pix e pegar o teu din-din. Simples Rapaz assim. do céu. Aí sim, a Overbets é a primeira. A Overbets é ligeiro bala, a melhor que tem. E tá com a camisa do Calcaia. Rapaz, outra coisa importante que você comentou aí agora. Uma das nossas premissas é ser o maior fomentador do futebol cearense. Ô, legal. Você, meu amigo, que foi ídolo do Ceará, a gente sabe que Ceará e Fortaleza tem aquele orçamento já mais robusto. né? Inclusive, é um sonho nosso, né? Somos uma empresa jovem, temos menos de um ano de vida, mas ainda temos o sonho de um dia poder ser patrocinador de todos os times do Ceará. Estamos fomentando aquele time do Ceará que precisa do incentivo. Então, somos patrocinador do Calcaia, somos patrocinadores do Iguatu, somos patrocinadores do Barbalha e somos patrocinadores do Guarani de Sobral. Rapaz, E se Deus quiser, vamos pegar todos aí. inclusive, daqui pro final do programa tem uma campanha, um sorteio que a gente vai fazer aqui. Mas Exato. vou falar só depois. Quando Maravilha, você for embora, então. Deixar eu desenrolo aqui daqui pra Amém. frente. Deixar Tá vocês bom? conversarem à vontade, agradecer pelo espaço, dizer que é uma parceria de sucesso. Entregar para vocês aqui, ó, Rapaz, lembrancinha. Rapaz, Você que essa nossa parceria com o Ricardinho. Pô, muito Você que obrigado. essa nossa velho. parceria aí dure por bastante posso tempo. mostrar aqui? É Por surpresa? favor, uma gentileza. Rapaz, ó, o bonezinho da Overbets. Muito lindo, E a azulzinho, camisa também. cintilante. Pô, legal demais, cara. Ô, Irineu, brigadão, viu, cara? Moral demais, viu? A satisfação bonita, é toda né, nossa, velho? que seja uma parceria de sucesso e que a gente possa estar contando essa história aí por bastante tempo ainda. Beleza, um abraço pra você, Vou lhe viu? pedir só a gentileza de quebrar o protocolo. Muito obrigado, 10 Irineu. segundos. Tenho que mandar um beijo pra minha filha, Claro. Albertina, porque se eu vim aqui e não mandar um beijo pra ela, eu não entro nem em casa. É, então um beijo pra certo. Albertina também, viu? Um beijo grande, minha princesa, o papai te ama. Rapaz, e Caion, tem o seu também, viu? Você não ficou sem, acho não. bom. Rapaz, tá aqui o seu. Os homens mandaram entregar pra você. vai E só pra terminar... Agora avisa aí que tem coisa pra quem tá assistindo. É, tem coisa pra quem tá Eu assistindo. dou o meu lá ele, mas você não ia ficar sem, né? Não mano? pode. Que é isso. Olha, ó, tem a camisa do Guarani de Sobral, essa camisa aqui, ó, dá pra Cacique do ver. Vale. Rapaz, a camisa do Cacique do Vale, a camisa número 10 com patrocínio da Overbets. E essa camisa vai ser sua, né? Você aí a gente vai fazer uma espécie de sorteio, uma promoção aí. A gente divulga Quem- nas redes sociais direitinho. Quem comentar, quem jogou, deu green e vem buscar o seu din-din, quem é que faz isso? Assim que terminar a live no YouTube, não é durante o chat não, o superchat que fica muito baldeado. Mas depois que terminar, você vai lá e diz a empresa que oferece tudo isso. Vou dar uma dica. É esse nome aqui que tá aqui em cima, viu? Aí pronto. Quem comentar, o primeiro que comentar, na semana que vem a gente diz o nome do vencedor, tá bom? Camisa bom. do Guarani de Sobral. Você quer? Quero. Terminando, você vai lá no YouTube e bota Eu lá. vou Vê se fazer, eu você acho que eu tenta ganho. ser o primeiro, viu? Colecionador, E um dia- né, Caio? Colecionador. Tem isso, tem né? outra coleçãozinha legal. O do Guarani teria lugar de honra. Um dia eu conto uma historinha sobre você e uma camisa do Guarani de Sobral. Não, você não vai contar isso, não. Um dia eu conto. Ricardinho, a Bastidores. gente parou exatamente falando aí do seu retorno para o Ceará, né? Da ligação com esse time de 2007, a pressão, torcida. E começa uma nova fase para o Ceará, ali por volta de 2013 também, 2012, 2013. Mas começa uma nova jornada para você também, né? E aí, você tinha ideia de que ia chegar num time que iria virar o Ricardinho do Ceará, como você falou? Velho, nunca pensei assim realmente chegar da proporção que se tornou, né? Tu pensa em vir, pô, fazer o teu melhor, né? Tu tem os teus sonhos ali, tu tem aquilo que tu almeja de poder ir bem, de poder realmente ter o carinho do torcedor. Mas em termos assim de tu
tu imaginar que tu vai chegar a certo ponto de identificação, de conquista, de títulos. Isso é difícil. Eu, particularmente, eu sempre deixei que isso acontecesse naturalmente, né? Então, o que depende de mim naquele momento seria me entregar, fazer o meu melhor diariamente e que isso viria natural, né? A gente sabe que mudança de treinador é a coisa mais comum do mundo do futebol e o atleta que está no clube se adapta às situações. Mas você falou, por exemplo, aqui que o papel do Ricardinho foi fundamental para você vir. E o Ceará faz uma campanha, até então a melhor da história do Ceará em Copa do Nordeste. O Ceará tinha sido semifinalista em 97, chega à semifinal em 2013. É verdade que a decepção foi grande por conta de um contexto. É um empate em 3-3 e Arapiraca faz supostamente o mais difícil. Sim. Perde no Castelão. O Ricardinho, se eu não me engano, ele é demitido na segunda rodada do Ceará. O Ceará perde para o Tiradentes e ele é demitido. Como é que foi para ti, que tinha voltado? Ele visivelmente tinha já você como uma das referências para aquele time. Era um Ceará, de uma certa forma, parecido com o que o Ceará vive hoje, né? O Ceará foi rebaixado em 2011, 2012 é até campeão estadual, mas não faz uma Série B. Apesar de ter gente do calibre como o Mota, como o Magno Alves, a Série B do Ceará de 2012 ela é bem frustrante, essa que é a verdade. O Ceará em nenhum momento brigou, de fato, por acesso. Sim. E aí, nessa reconstrução, o cara que te traz não fica. Como é que foi para... Vou ficar, eu quero ficar, vai mudar o treinador. Nem que o Ceará até tem 3 treinadores até se estabilizar com o Sérgio Soares, né? Porque foi o Leandro Campos, foi o Sérgio Guedes, até ter o Sérgio Soares, que depois eu quero conversar contigo a parte sobre o Sérgio Soares, porque aquele time de 2013, 2014 do Ceará é quase uma unanimidade com torcedores de falar que aquele time merecia ganhar coisa maior. Para a bola que aquele time jogava, aquele time merecia algo mais do que ganhar o estadual. É uma grande coisa que você escuta, inclusive, de torcedores de outros times, porque é como o time nacionalmente ficou conhecido. Mas foi complicado entender aquele momento ali que o cara que queria que você viesse não ficou, veio um treinador que tinha uma proposta de jogo completamente diferente, não estou nem falando que é melhor ou que é pior, mas o Leandro Campos via futebol de completamente diferente. Você ficou com medo que essa volta talvez não desse a guinada que você imaginava que desse, que deu? Velho, eu confesso que não tenho, assim, a minha memória, né, da época, assim, em relação a essa mudança, mas com certeza devo ter me preocupado em relação a isso, porque o Ricardinho, ele sempre deu moral, ele sempre queria o time jogando, posse de bola, aparecer para o jogo, ele passava confiança para o time jogar, e a gente procurava realmente fazer, e tinha jogadores com características, né, e na mudança, eu acho que o Dimas assume, eu acho que não sei se foi contra um clássico, que nós ganhamos de 1-0, eu acho, com o gol do Lulinha. Do Lulinha no escanteio, né? Que eu dei um cruzamento diagonal. Ele entrou no espaço e fez o gol. Até tem uma história engraçada antes desse jogo, porque o Dimas foi perguntar para o João Marcos, né, que era o nosso capitão, conversando. Pô, ô João, quem que é o que bate escanteio do time? Pô, é o Ricardinho, professor. Pô, e falta lateral? É o Ricardinho, professor. Mas falta mais de longe? Pô, é o Ricardinho. E, pô, ele bate tiro de meta, lateral também. Pô, se esse Ricardinho não jogar, nós estamos... Aí o João contando depois, né? E resenha, né? Mas aí, quando há essa mudança, depois com a contratação do Leandro Campos, uma outra maneira de ver o jogo, de montar um time, eu saio de um meia ofensivo para me tornar um segundo volante, porque a maneira como ele gostava de marcação era encaixar no adversário, né, uma marcação individual. Ele desce e revezava Diogo Orlando e João Marcos para marcar um segundo atacante do time adversário e o outro pegava o meia, então eu tinha que pegar ou o outro meia ou um volante que saía mais. E o Mota vinha pegar um primeiro volante, que, né, jogava Mota e Magno na frente. O Mota, por ser mais novo, por ter uma parte física também melhor, deixava o Magno para os dois zagueiros, batia lateral com lateral, Vicente e... Era o Marcos, né? 2013? 2013. Não, era o Eric. O Eric. Era o Eric, pai do Rodrigo, do Real Madrid, para quem não sabe. Só o Eric. O Eric, o pai do Rodrigo, meu amigo. E ele espelhava, os alas batiam lá em cima com o lateral deles, ou com a ala deles. Ficava para os dois zagueiros para um centroavante, então encaixava a marcação. E nisso começou
para um cearense, tipo, as coisas já começaram a acontecer. Pô, tivemos o clássico, ganhamos, teve outro, ganhamos. Naquele ano nós vencemos todos os clássicos. Isso. Eu acho que era o Hélio dos Anjos, o treinador do Fortaleza na época. E uma maneira onde a gente conseguia anular eles e jogava, porque a gente estava melhor tecnicamente, fisicamente. Acho que teve um clássico que foi 3-0. As duas semifinais na foi 3-1 PV. e 3-0, eu acho. Foi em Então, 2013. realmente nós passamos ali por cima, né, do Fortaleza na semifinal, que nos deu a oportunidade de jogar contra o Guarani de Sobral a final, né? Mas o time logo encaixou, né, com essa mudança, com essa transição, e aí vai a questão realmente do atleta. Tu tá predisposto a aprender, tu tá predisposto a se evoluir, adaptar, né, a cara? se adaptar. Porque se todo mundo ali, ou 1, 2 ou 3, falasse, pô, loucura essa aí de marcar individual, pô, tá de brincadeira, tipo assim, sabe, essas coisas, então já não ia fazer sentido, o time não ia andar. Então, tu encaixa o time de uma maneira e tu tá predisposto a aprender, a estar fazendo o que o treinador tá te pedindo. Eu vejo que cabe muito do atleta. Realmente, tu ter uma visão, tu comprar a ideia, e tem também uma boa parte do treinador também poder saber passar isso para o atleta para ganhar essa confiança. Né? E eu queria falar sobre 2015. Porque 2015 tem 3 coisas importantes, Ricardinho. 3 coisas. Primeiro, título inédito da Copa do Nordeste. Hoje o Ceará tricampeão da Copa do Nordeste, mas 2015, primeira, era assim, o Ceará vinha de 2013, bater na trave na semifinal, podia fazer o Clássico Rei na final lá contra o Fortaleza, aí o Ceará perde para o Asa. 2014, final da Copa do Nordeste, perde para o Sport, perde lá 2-0 e empata na Arena Castelão 1-1. E 2015, se você quiser falar de 2014 também, cara, mas porque 2015 tem o título da Copa do Nordeste, você faz gol na semifinal contra o Vitória lá, um jogo difícil contra o Vitória. Você faz gol na final. Jogo histórico, né? 2-2 no Barradão. Dá os passes para os 2 gols na Arena Castelão. Ricardinho, grande protagonista dessa reta final, principalmente. 2015 tem a possibilidade de ser penta e perder o título para o Fortaleza, que também, 3 dias depois, um ponto muito, muito relevante nessa sequência. E 2015 tem a não queda para a Série C do Campeonato Brasileiro. 3 emoções diferentes. Montanha-russa de todo tipo de emoção. 2015 para você, para o torcedor do Ceará, deve ter sido realmente um ano muito de altos e baixos. Mas começando da Copa do Nordeste. Realmente, assim, foi um momento decisivo, né? De semifinal. Eu já vinha fazendo uma boa Copa Nordeste, né? Fazendo gols. Você fez gol contra o Salgueiro. Salgueiro, de esquerda, foi um gol bonito lá contra o Salgueiro. Um jogo difícil, o Fernandinho fez o outro. Eu lembro também, nesse ano, teve uma troca, né? Iniciou o Dado Cavalcante. Chega o Silas, né? Muita qualidade nos treinamentos, dando princípios de jogo, parte tática, leitura de jogo. Mas o time não tinha andado, ganhava o jogo no estadual, 1-0, Copa Nordeste também, ainda não tinha convencido, né? 4 jogos contra o River lá no Piauí, que eu me lembro que gol do Magno Alves, né? E ele demitiu pouco tempo depois desse jogo, porque foi uma crítica muito pesada em cima daquela partida. Exatamente, e aí o clube decide mudar e traz o Silas. Aí o Silas, mais na conversa, um cara experiente, um cara paizão, um cara que passava confiança, que gostava também do time jogar. E a gente já estava bem treinado. A questão realmente foi, talvez, soltar um pouco mais as peças para poder deixar mais livre para jogar, e foi o que aconteceu, né? Nosso time tinha característica de Sandro Manuel, William Correia, de ter a posse de bola, 2 volantes que jogavam, que gostavam de jogar. Quando optava pelo João, né, poder ter uma força mais de marcação ali também. Aí tinha Marinho de um lado, Assisinho do outro, o Magno, eu de meia, Samuel Xavier, Fernandinho, Sandro, Gilvan e Charles, Luiz Carlos, todo mundo num nível muito bom e todo mundo gostando de jogar. Tinha Marcos Aurélio nesse time. Tinha o Marcos Aurélio também, que entrava. O Eloy era banco. O Wesley. O Wesley também. O Wesley faz um gol importantíssimo no Clássico Rei.
Na Isso. final da primeira fase, que faz o Ceará se classificar em primeiro O da William, chave. o William tá nesse time também? O William Batoré, não? Tá, também. Tá, William Batoré tá, também ele entra inclusive, também ele é nos jogos. titular na final do Cearense. É a grande surpresa que o Silas fez para aquele jogo. Foi. O Assisinho começa o jogo no banco com o William titular. E eu lembro que, pô, algumas semanas antes da semifinal, eu acho, contra o Vitória, o meu contrato acabava no final do ano e eu bem, acho que tinha saído alguma situação do Santos de interesse e o clube vem para renovar, né? E aí, pô, nós estávamos em finais ali, já prestes a jogar final clássico, semifinal, e eu falo com o Robson, com o Evandro na época, né? O Evandro ainda era o presidente. Ele era o presidente. Falei, meu velho, vamos esperar passar esses jogos decisivos aí, depois a gente conversa, né? Tipo, vamos focar nessas decisões. Aí, não, beleza. Pá. Aí acontece, pô, numa semifinal contra o Vitória, eu poder fazer o gol de empate, que deu a classificação no pênalti, né? Eu acho que o Magno tinha errado alguns pênaltis naquele ano, e o Batoré também. E aí o Silas fala comigo, se tiver pênalti, tu vai bater. E aí, pô, saiu o pênalti, o jogo decisivo, né? Eu olhei pro Magno, olhei pro final de Batoré. jogo. Final de jogo. Era final de jogo, jogo, não era era. pênaltizinho no Olhei começo. pros dois, os dois, pô, contigo. Vai lá. Aí eu falei, pô, aí passa um filme, né? Eu tava confiante, tranquilo, ao mesmo tempo passa um filme de, pô, quantas pessoas por trás, né? Além de torcedor, além ali de atleta, de família, comissão, funcionários que depende, que seria bacana, né? Então, tu começa a ter uma responsabilidade a mais e ter essa empatia de saber também que tem muita gente, né? Tem milhões de torcedores que esperam aquilo. Então, e graças a Deus, pô, fui feliz, conseguimos passar para a final, aí fazendo um gol, né, numa final contra o Bahia, num jogo difícil também, O onde Jean deu aquela ajudada, né? eu falo que eu ajudei ele, porque a partir dessa falha dele, ele fez um ano brilhante, o outro ano depois também muito Jogou bem Mundial pelo Bahia. Sub-20 no Foi ano pro seguinte. Foi pro São Paulo depois. E aí foi né? pro São Isso. Paulo, né? E aí eu brinco, falo, pô, eu que ajudei o Jean, né? Depois daquela falha que ele teve, ele buscou evoluir, cresceu, depois... Mas, e aí depois no jogo em casa, onde realmente nós conseguimos uma vantagem fora, pô, 65 mil torcedores no Castelão, nós conquistarmos o título, assim, realmente... Só Passou o filme de 2014? Porque no 2014 também foi no Tava perto, Castelão. Tudo bem que a Não vinda tinha de 14 a vantagem era do esporte, né? Mas 15 estava muito mais próximo, né? Isso acaba, eu acho que trazendo um pouco mais essa questão, pô, será que vai acontecer o que aconteceu em 14 ou até 13, né, de sair numa semifinal? Eu acho que acaba acontecendo porque há um comentário, né? Seja por parte da imprensa, seja pelos próprios torcedores, às vezes, que escutam. Mas, pô, nós tínhamos uma confiança ali, era naquilo que nós fazíamos diariamente, nos jogos, a maneira como nós performávamos. Nós estávamos invicto, conquistamos o título Isso. invicto, né? Então, esse processo, ele te dá e te capacita essa confiança. E o resultado viria naturalmente, né? E foi. Jogamos muito bem, com 2 gols de... o primeiro foi de escanteio, sobrou... O Assisinho acho que me deu o passe de novo, eu cruzei, o Charles fez, depois o gol do Gilvan também de bola parada. Eu tive um lance também que poderia ter feito o terceiro, que a bola pegou na trave. Isso. Se o Luiz Carlos não, né, naquele momento do final do jogo, também o Luiz Carlos, né, podia Dar uma dar um emoção bicão pra ali, né? frente, ele quis dar uma emoção. O Biancucci acabou fazendo o gol. Fez um golaço ainda, mas, pô, só é difícil até tu tentar transmitir o que realmente foi aquela atmosfera daquele jogo, porque só quem teve lá para poder falar com mais propriedade mesmo. Mas... Os encontros e desencontros do futebol, né? O técnico do Bahia era o Sérgio Soares, Só. Sérgio Soares. que era o técnico tinha- do Ceará de Que 14. tinha vindo, que estava no ano passado, no ano ano anterior. anterior, exatamente. E o Zico estava de comentarista desse jogo também. Eu lembro que depois eu subi lá para conversar Quem, com o Zico? ele. Era o Esporte Interativos, né? Esporte Fazendo Interativo. o O jogo. Zico, fazia. aquele que batia falta Ele- também no é, Flamengo, batia falta tal, também. tal de galinha, né? Só o isso. Zico. 3 dias depois, aí vem a grande Outra final. E assim, também o Ceará era muito
favorito. O Ceará vinha com desvantagem no placar, né? O primeiro jogo... Tanto é que é 2-2 o jogo. Fortaleza vence o primeiro jogo por 2-0. Era um jogo que eu, talvez... Foi 2 ou 1-0? Não, Fortaleza estava vencendo por 2-0, jogando melhor. O Magno Alves tira da cartola um gol. É um chute de fora da área, que não era nem tanta característica do Magno. 2-1 pro Fortaleza. Fortaleza vencia o jogo por 2-0, o Magno tira da cartola um gol de fora da área, que não era tanta característica dele. Era um gol de média distância, não era aquela coisa de perto da área. O Magno... Ele, na passada, ele dá o tapa que mata da defesa do Fortaleza Tira inteiro. no canto, assim. A capacidade dele, assim, na tomada de finalizar, o quanto de opção que ele te dava para mim, principalmente que era um meia e construía ali de trás, era impressionante. Ele, para cabecear, finalizar de direita e esquerda. E o Castelão também proporcionava isso para nós, né? Quem tinha o chute, o passe... Porque era tapete. Chegar lá, o gramado era bom pra burro. Um ano depois da Copa, né? Exatamente. A Copa tinha acabado de acontecer. 2013, quando reinaugurou, né? Já era a Copa das Confederações. Realmente. Tu nem olhava pra bola pra tu poder dar um passe e lançar. Eu jogava de cabeça em pé porque tu sabia onde é que tava a bola. E isso facilita muito pro atleta, né? Quando tu começa, tu tem isso diariamente pra treinar, pra evoluir, pô, não tem como tu não se cobrar. Aquele time era muito rápido, né? Porque o Marinho de um lado, a Cezinho do outro, o Magno se movimentava, não ficava preso. A aproximação dos volantes que o Ricardo falou. Os laterais, né? O William Corrêa fez um primeiro semestre brilhante. Samuel Xavier na fase tanto também. Que saiu o William, saiu o Marinho. Não, o time foi todo praticamente desmontado, né? Aí depois, todo mundo acabou saindo. E aí vem toda aquela narrativa, né, que a gente já sabe, né? O Fortaleza jogou muito bem o primeiro tempo, acho que botou mesmo o Ceará na roda. Eu queria ouvir de você, como é que foi dentro do campo, né? Mas a impressão que dava é que o Fortaleza estava totalmente controlado no jogo até o gol do Ricardinho, né? O chute de fora da área, que o Deola falha. E um aí... chute meio despretensioso, né, Ricardo? Aquele ano 2015 ali... Chutava. Eu acho que é isso, a confiança. Eu vou bater no gol para ver o que é que vai dar aqui, né? Eu encontrei o Deola agora lá em interior do Pará, que ele tava num time lá no Tupiranga, eu acho. Ele fez uma cirurgia no tornozelo, acabou machucando lá, mas ele foi lá no vestiário lá. Daí ele... Tu achou que ia fazer gol em mim hoje, né? Na resenha, né? Porque eu tenho 3 gols, eu acho, em cima dele, né? Foi esse do Fortaleza e foi no Paulistão com o 15 de Piracicaba, que eu fiz o gol no Palmeiras de falta. E depois, no Brasileiro do mesmo ano, com a Ponte Preta, eu fiz um gol de falta nele também. Aí ele também ficou nessa... Ricardinho, né? E aí... Eu tenho assim a memória de um primeiro tempo realmente que nós não conseguimos jogar e o Fortaleza sai à frente do placar. E logo no segundo tempo, o William Corrêa é expulso. Isso, exatamente. Nós com 1 a menos e perdendo novamente o jogo, né? Acho que eu fiquei sozinho como volante. O Silas botou o time para frente, colocou o Robinho, Magno, Marinho, o Assisinho. Deve ter colocado o Marco Aurélio ou o William Batoré ainda estava no jogo, não lembro agora exatamente. E aí, nós saímos pro jogo, tem que ir pro tudo ou nada, né? E aí eu roubo uma bola no meio de campo, acho que eu tive a leitura de um passe, não sei se foi do lateral esquerdo na época, do Fortaleza, e vou dando tapa. O Wanderson, ameaço chutar uma vez, aí... Dou mais um tapa, e aí sim, mais próximo ali, eu consegui enquadrar o corpo e bater. As pessoas falam, né, foi um chute, né, despretensioso, ou o goleiro aceitou, o Deola aceitou, mas do ângulo realmente de trás que eu tava, a bola ela faz... Dá uma sambada ali. Dá uma balançada, né? E o Deola acho que já tinha na mente dele essa questão, a preocupação do meu chute, alguma coisa. Mas ela balança na frente dele, tanto que ele faz o movimento de defender aqui, ela bate aqui e entra. E aí, acendeu o jogo, precisávamos de um gol, e aí o Assisinho fez numa bola parada, a gente jogou rápido, o Marinho acho que cruzou. Isso, na diagonal. Na diagonal, e o Assisinho, que era cobrado até então de não ter feito um gol no Clássico, né? Acaba fazendo um gol que poderia ter sido do título, né? E aí depois uma pena, realmente... não era para ser, né? Aquele título nosso, na saída de bola, o Fortaleza consegue fazer o gol e ali realmente
foi triste pra caramba, né? Como é que foi essa fase do campeonato aí? Que não foi uma fase, né? Foi E dava a tudo 2 errado, terços, né? cara? Teve jogo que vocês empataram e tomavam o gol logo depois. Então, Acho que foi contra o Mojimirim aqui no Castelão. Teve uma Hoje coisa aqui assim. nós empatamos, acho que 2-2. O Ricardinho Fez faz um os golaço dois- nesse os dia. Dois gols, gols. Faz um gol do- contra o Criciúma aqui também. Um dos gols mais bonitos, assim, que O filho do Rivaldo fez eu gol nesse fiz. jogo. Realmente Ele foi um invadiu. pouco depois do meio de campo ali. É. Eu chutei, a bola pegou um travessão e entrou. E daí o outro foi o gol de falta. Mas realmente já foi logo uma sequência ali que a gente não conseguiu vencer. E eu acho que a gente entrou numa zona de rebaixamento desde a 6ª rodada. Nós só fomos sair na 38ª rodada. Isso. E realmente para livrar, para salvar, né? E aí tu imagina esse longo tempo, né, sofrendo com muita pressão, sem sair de casa, sem poder ter um E lazer. alguns jogos históricos, né? Você tem um jogo contra o Paraná que é um negócio absurdo do gol do 4-3, Fabinho. eu gol acho. do- O Fabinho fez um golaço de fora da área. E é o gol do Fabinho para empatar aos 45, sei lá, e o gol do Rafael aos 48 para virar o jogo. É. Uhum. Que pontos, 2 pontos ganhos que Não é. decidiram a parada lá na frente. Então realmente foi difícil. Pô, a maneira como nós perdemos ali, os atletas que eram referência de qualidade. Aí começa a chegar novos atletas, né? E a gente falava, pô, nós estamos tendo que trocar o pneu com o carro andando. Que tu não acha, é jogo atrás de jogo, tu não acha às vezes a melhor forma, não tem tempo para treinar. E é no jogo que tu vai tentando melhorar e o time... Enfim, aí, pô, muita dificuldade, tanto do Geninho quanto do Marcelo Cabo. Veio os atletas. E aí, realmente, eu machuquei o pubis, não lembro qual rodada, e eu fiquei de fora. Eu lembro que eu fui voltar, acho que contra o Sampaio Correia, fora, depois de... Eu tinha machucado num jogo, aí fiquei uma semana, acho que eu voltei contra o Vitória, e não consegui realmente... Dá sequência. Eu lembro que eu fui dar um lançamento e na hora que eu apoiei o pé no chão, eu caí no chão de tão fraco que estava realmente, né, o pubis. E aí sim, tive que ficar uns 40 dias tratando, fortalecendo e já fui direto pro jogo do Sampaio. Que também é um dos motivos da falta de qualidade. Porque que o time né? não conseguia O Ricardinho evoluir. estava no ano que toda finalização era gol, praticamente, né? E é engraçado Falta- que chegou muito jogador bom e os caras não encaixavam. É. Fabinho jogava mais bola do que jogou no Ceará naquele período. Mazola jogou mais bola para jogar. Júlio César. Júlio César ainda teve alguns momentos. Conseguiu Alguns fazer lampejos, gols, né? Lampejos, gol contra o Bahia, tudo, mas ninguém conseguia jogar, porque era o como se fosse uma nuvem negra pairando e as coisas não E aí funcionavam. vem muita pressão, né? Vem essa pressão de fora, de que tu tem que ganhar e a gente já estava numa zona de rebaixamento e se começa a criar situações de rebaixamento, né? E aí, pô, E tu o começa... contexto, né, Ricardinho? O Ceará nunca tinha sido rebaixado para a Série C, né? Tinha todo esse drama, né? O Ceará... O Ricardinho poderia ter vivido em 2015 o apogeu de ser pela primeira vez campeão da Copa do Nordeste e ser rebaixado cair pela pra uma primeira Série vez, C. né? Você imagina o que é administrar Tanto essa pressão. que você falava fora do ar pra gente que o jogo contra o Macaé foi uma coisa muito marcante de lembrar, né? Aquela última rodada. Aí vem o Lisca e essa remontada, assim. Não, a hora que chegou o Lisca, né? Eu lembro que nós tínhamos, eu acho que 13 ou 14 dias para treinar até o jogo do Criciúma. Não lembro o motivo que foi na época ali. Não sei se era uma Copa América ou... Teve uma parada. A Série B tinha umas tabelas meio malucas. Mas Que às tinha uma vezes o time parada mesmo, começava a rodada na sexta. O a Lisca rodada tinha um terminava na tempo outra e aí o sexta. primeiro jogo era contra o Criciúma Criciúma fora, no pô, sábado, lá isso. no Heriberto Aí, Rios. pô, o Lisca chegou e aí ele foi organizando por setor. Linha de defesa, linha de 4 de defesa, volante. Foi organizando como é que ele gostava da marcação, colocava outro volante, a segunda linha, me utilizando pelo lado. E aí, pô, ele falou, caramba, a gente agora vai. Que realmente, pô, ele organizou, ele... E tem aquele jogo contra o Botafogo, né? Ganhar do líder no Rio. E aí, nós fomos para o jogo do Criciúma confiantes que nós iríamos começar a dar a volta por cima. 3-0 também- Criciúma. Aí, pum, tomamos 3-0. Acho que o Gilvan foi expulso, eu acho, também, logo no início do segundo tempo, pênalti. Aí fala, caramba, velho, aí deu aquele baque, né? Derrota pro Criciúma, próximo jogo Botafogo fora. Líder. Líder do campeonato. Líder do campeonato líder do invicto no No Engenhão. Engenhão.
Exatamente. Aí, pô, a gente se reúne, conversa, o Lisca fala que, meu velho, eu vou mudar o time, vou colocar aqui, botar sangue novo. Aí eu acho que nisso, aí foi quando o Everson começou a jogar, Alex Amado. Acho que o Siloé começou a jogar. Não sei se contra o Botafogo agora exatamente, mas... O Siloé virou espécie de substituto de todo mundo do meio pra frente daquele time. O Ricardo, por exemplo, não joga contra o América lá em Minas. Quem joga é o Siloé jogando aberto do lado direito. Ele teve uma sequência que eu acho que o Rafa deve ter se não machucado. Jogou, acho que é contra o ABC. Alguns jogos, ele se machucou. Acho que ABC contra no o Mogi. PV, no PV o Siloé faz gol. Exato, Ele foi bem ali como 9 também. Ele tinha muita força, né? Velocidade. Realmente estava num momento bom e o nosso time foi crescendo. E aí nós vamos para um jogo do Botafogo, líder, onde nós conseguimos anular eles. O Alex Amado sofre um pênalti, o Rafa converte. Quase como uma premonição do que viria mais pra frente. Na última rodada, né? Pênalti do Amado, conclusão do Rafael. Então, pô, ali deu... Caramba, nós vencemos o líder. Vamos voltar para casa agora, PV lotado, o apoio do nosso torcedor, né? De resgatar aquela confiança que ficou por muito tempo... guardada, né, e desconfiada com razão, mas tendo a oportunidade de começar um novo momento. E aí, ao mesmo tempo, se a gente olhasse na sequência, nós temos 9 jogos, temos que vencer 7. Então, vamos jogo a jogo aqui. Vamos nesse próximo jogo aqui, não lembro se era contra o ABC, no PV, ou se foi contra o Boa. Eu acho que era o Boa. Depois do Botafogo é Boa e ABC, se eu não ABC, estiver enganado. Os jogos do PV foi ABC, Boa, Bragantino. Isso. Aí joga contra o América fora, tem o Macaé aqui, tem mais um jogo fora. Que agora tem mais um fora. Falha na memória. E aí realmente começou o nosso grupo, o nosso time, o encaixe. Mogi Mirim fora, 2 gols seus de pênalti. Mogi Mirim. E aí eu acho que foi que o Rafa não tava machucado e aí eu bati. Foi 2 gols de pênalti. E aí nós vencemos. Boa, Bragantino. Aí teve o lançamento da camisa roxa, né? E aí começamos a jogar só com a camisa roxa e foi criando aquela PV lotado ali, bombando, 20 mil torcedores no PV. O Lisca, a atmosfera que o Lisca também trouxe a torcida. Ele trouxe... Tirou um pouco dessa pressão também, porque ele meio que assumiu, né? Ele assumiu a história do doido, né? Aquela questão assim... Pra pegar esse time não pode ser normal. Talvez tenha tirado um pouco até do foco, né, do time, assim. Não sei se... Te perguntar uma coisa. O personagem impede que as pessoas entendam que o Lisca é um bom treinador? Ele é muito bom treinador. Porque eu sempre discuto sobre esse time, sobre o time de 2018, de que foi muito mais do que vamos lá. E não era só garganta, né? Que o time foi totalmente modificado para aqueles jogos finais e que em 2020 e 2018 teve uma Copa do Mundo que certamente ajudou a vocês para reorganizar o plano de voo, mas que o time mudou completamente, inclusive durante os primeiros jogos dele. Total. Não, os trabalhos assim dele de campo, a dinâmica que ele dá no dia a dia, ele explana muito bem o que ele quer, ele faz o atleta entender muito bem, ele procura resgatar aqueles que não estão com tanta confiança, com tanta moral, começa a colocar no time de cima, ele muda, ele vai orientando e vai colocando para o atleta que ele, vem cá, meu velho, Ricardinho, tu pode realizar isso, tu pode fazer isso aqui, tu tem essa capacidade. E aí ele dava ferramentas para nós no dia a dia, de treinamento, dinâmica, intensidade, aquilo que ele via como um time. Então nós sabíamos muito bem a maneira como nós marcávamos e nós sabíamos muito bem como é que nós íamos transitar com a bola, como nós íamos oferecer perigo e criar jogadas para poder fazer o gol, né? E com isso tu vai encorpando, tu vai ganhando confiança, o time vai ganhando, porque ele focava exatamente nisso. E não é todo treinador que foca realmente a questão de fortalecer o time. E aí a tua característica naturalmente vai aparecer. O que muitos às vezes querem e fazem é que a tua característica individual resolva o problema do coletivo. E na minha visão é o contrário. É tu resolver o coletivo para o teu individual aparecer naturalmente. Foi isso que aconteceu. E aí o jogo do Macaé, né? Que como o Caio falou, você em off aqui comentou com a gente que talvez tenha sido o jogo mais
Não sei, descarga eu acho que você pode emocional. colocar um adjetivo melhor. É o jogo mais emocionante? É o jogo mais memorável? Velho, foi... Tu imagina, desde a 6ª rodada numa zona de rebaixamento. Na época, se criou também em cima do Ricardinho, do meu nome, né? A questão de... Como eu fiquei um tempo machucado, depois criou uma situação que quando eu jogava, o time não ganhava. Tipo, começou a surgir uma situação de que... Eu lembro dessa bobagem. Tu O Ceará lembra, ganhou um cara? jogo, acho que contra o CRB lá fora, aí você voltou, o time não ganhou. Nós empatamos contra o Sampaio num É, jogo foi lá. um jogo, foi 3x1 ou 2x1 pro Ceará lá em Alagoas contra o CRB. Isso. Aí na volta tiveram 2 jogos seguidos, aí falaram essa bobagem sem Daí- tamanho. Com o Ricardinho não ganha. E os meus melhores números como profissional foram em 2015. 17 gols, não sei quantas assistências, né, na temporada. Enfim. E aí... E é impressionante quando tu não realmente... Tu se deixa ou tu dá esse poder pro externo, né? Tu acaba assimilando um pouco disso e tu começa a se colocar falando, caramba... Porque daí eu questiono também no final do jogo do Criciúma. A gente, nós tivemos o tempo para treinar, nós sentimos confiança para poder voltar a dar resultado, e aí as coisas não acontecem. Tu fala, caramba, será que é eu mesmo o problema? Tipo assim. Chega uma hora que vem uma crise, né? Uma crise... Existencial quase, assim, né? E exatamente. Aí quando tu não tem a tua identidade bem definida de realmente quem tu é, daquilo que tu faz diariamente, e tu dá esse poder pro externo, tu acaba realmente assimilando e tu meio que compra um barulho que não tinha nada a ver. E aí eu falo assim, pô, pessoal, realmente, Lisca, se o problema sou eu, sendo bem vulnerável aqui, né? Se o problema sou eu, pode me tirar. Rolou isso, cara? Eu falei pra ele. E ele falou, tá maluco, Ricardo, não sei o quê, pô, tu é o cara mais importante, ele falou do grupo, não sei o que mais, papapá, me deu moral. E daí foi quando ele falou, não, eu vou mudar o time, mas, pô, tu tá junto comigo, vamos junto, velho. Eu conto contigo, eu preciso de ti. E aí eu falei, pô... E aí foi nisso Ele que comprou aconteceu... a briga, vocês compraram a briga dele. E foi isso que aconteceu um pouco também em 2018, quando aí eu vivi o meu pior momento dentro do clube, no sentido de pressão comigo. Mas aí já foi um outro momento onde realmente eu tinha acabado de me converter, e aí realmente foi onde eu falo assim que eu agradeço que eu passei aquele momento, porque foi um momento onde eu mais me peguei a Deus, onde realmente eu soube qual era a minha identidade e o que eu fazia. Se eu estava fazendo o meu melhor diariamente, se eu estava realmente entregando o meu melhor e se o treinador confia em mim para me utilizar, porque daí teve jogos que ele me colocou como um falso 9, ele me utilizou em outra função. Falei, meu velho, eu vou fazer o meu melhor aqui, eu não posso assumir uma carga maior do que realmente é a minha carga. Né? É um esporte coletivo, onde eu tenho a minha responsabilidade, mas eu também não posso querer assumir tudo isso que está vindo em cima de mim. E aí realmente foi um momento de crescimento gigantesco, Pessoal, assim, que acaba indo pro profissional. E tem alguns testemunhos assim bacanas em 2018, porque realmente foi um momento de muito aperfeiçoamento, assim, realmente. Termina o jogo lá, câmera no Lisca, acho que os jogadores todos extasiados, né? Eu falando de 15 ainda, né? Que é um momento realmente... Fim, eu não terminei a não, resposta, mas é isso, né? Porque são duas situações bem parecidas, né? Não, realmente, aquele jogo, como eu falei, desde a 6ª rodada, numa zona de rebaixamento, então uma pressão gigantesca, e no fim nós conseguimos chegar num jogo contra o nosso adversário direto né? Contra o Macaé, para poder salvar. Futebol é um negócio tão louco que quando o Ceará ganha no Macaé no primeiro turno, o Macaé não brigava para não cair. Gol do Vitor Ganha Luiz com um gol lá, né? maluco do Vitor Luiz. Vitor foi cruzar a bola. Ele disse que bateu no gol, né? Mas assim, futebol é um negócio tão louco que naquele momento o Macaé não brigava com o rebaixamento. O Macaé fazia uma campanha de meio eu de acho que o tabela Macaé normal. eu não vou lembrar agora, posso estar enganado, mas se eu não estiver enganado, o Macaé não pisou na zona de rebaixamento. Ele entra na zona na última rodada. O Ceará estava na zona durante esse tempo e sai na 30ª e o 38º. O Ceará ainda teve uma questão, ele pegou entra pela adversários primeira diretos, vez na... Ele veio se tornando o nosso principal adversário, porque ele Ao longo daquela reta final. E aí, pô, eu sinto meu joelho no meio do primeiro tempo.
eu tive um estralo no meu joelho, onde eu senti que eu perdi a minha firmeza. O meu Equilíbrio. joelho ficou instável. E eu fiquei mancando no jogo, não pedi para sair, e o Lisca também não me tirou. Eu falei, eu não vou pedir para sair, pô, um jogo mais importante, desse. e mesmo eu mancando. Continuei, do jeito que dava, não, correndo, se entregando. Tomei remédio no intervalo, injeção. O João também, né? Jogou esse jogo no sacrifício, né? O João deve João ter jogado Marcos também. Não lembro se foi ele que me falou uma vez numa entrevista, num papo informal, ou foi o Robson de Castro numa entrevista aqui na Jangadeiro Band News Sim. FM. Mas era para exemplificar a entrega de todos vocês daquela reta final. Acho que foi o Robson que falou. E dois Disse que caras... era todo mundo, e os dois, talvez, os dois maiores símbolos Sim. do time ali. Não, realmente, foi o que eu falei. Eu não pedi para sair, o Lisca também não me tirou. E aí, no final do jogo, realmente foi um momento muito emocionante, assim, porque realmente veio todo aquele alívio, né? De toda aquela pressão, de todos aqueles meses, de todas aquelas rodadas. No final do jogo foi tranquilo, né? Não teve nem pressão. Que isso. Defesa do Everson e ninguém entendendo nada e acaba, pelo amor de Deus, e realmente foi um momento assim mais de emoção dentro do Ceará, naquele título de permanência de uma Série B, né? Mais do que o acesso em 17? Em termos de emoção, de Descarga ser emocional. algo mais profundo, assim, porque do meio para o final, a gente começou a criar no nosso grupo que nós iríamos conseguir um acesso, né? O time jogando bem, o time permanecendo ali, crescendo. Então é algo que tu vai Regularidade vendo como uma realidade, né? E a partir do momento, e numa situação de dificuldade, onde a gente foi É o alívio, né? nas últimas rodadas, que aí nós precisávamos todo jogo vencer. E aí chega no último, mesmo sendo o nosso maior rival daquele momento para conseguir uma Pra vitória, para permanência. permanecer, era uma incerteza, né? E o empate era do Macaé. O Macaé estava na empate frente, era do né? Macaé, Então, exatamente. O Ceará nem termina como o primeiro time fora da zona, ele ultrapassa alguém. Só que esse alguém já estava livre do rebaixamento Eu porque acho que tinha a um gente confronto chegou direto. com 39 pontos, eu acho. O Macaé tinha 41. tinha um jogo, se eu não me Nós engano, livramos, acho Paysandu que e com Oeste. 42. Eu acho que o Oeste termina atrás do Ceará na Era classificação Paysandu geral, e mas como Oeste. tinha um confronto direto Ceará e Macaé, ele estava livre. Tinha Paysandu e Oeste e o jogo foi 0-0. Se tivesse um vencedor, ajudava o Ceará de alguma forma, que o Ceará podia passar também. Mesmo que tomasse um empate, o Ceará passaria. tinha. Como acabou passando, se eu não estiver enganado. o Ceará né? não termina como o primeiro fora da zona. ali, Oeste, mas né? tinha É o Oeste. confronto. Só que Mas aí tinha o confronto. Oeste empata com o Paysandu. E aí o Ceará não podia empatar com Com o Macaé, tinha que ganhar. Então, tipo, teve esses 9, 10 minutos finais ali Curiosamente, é por conta do Oeste que o Ceará já entra em campo contra o Criciúma na Pois é. rodada final. 17. Em 17, já sem precisar de resultado contra o Criciúma. Foi Porque ele qual- empata, qual acho que é jogo? contra o ABC. O Oeste não ganha, o Oeste estava em quinto. E aí o Oeste não ultrapassaria nem o Ceará, nem quem viesse Isso atrás. 17 Isso já. em 17. O Ceará- 17, e o Ceará jogando lá em Criciúma, mas né? o Ceará já entrou em campo, vocês Não, já entraram em mas campo pra você- comemorando o acesso. Pra você ver, era- né? O momento que o Lisca chega em Criciúma, tipo assim, sempre as coisas é um passam. metaverso aí. Mas dessa ideia de jogo, a gente vai a 17, porque eu e o Renato, a gente pensando. Eu tenho pauta umas aqui. 10 pautas ainda aqui, assim. Tem um jogo A que gente é ainda tá emblemático, só né? no Ceará, por enquanto. Porque tem um jogo que é emblemático em 17, né? Sim. Brasil de Pelotas. Acho que Você Brasil... tava no banco, 17 é assim. torcida, Começa a pedir Pedindo. no intervalo, Já- a gente perdendo o jogo. Só pra Isso. explicar, o Ricardinho não era titular naquele momento, já, né? Tava outra fase, assim, já tinha. mas ele ganha a posição ó, logo ali. Tinha saído, o voltou. Chamusca muda a posição do Lima. Mas o aí Lima tava tinha- jogando por dentro. Aí dentro. o E aí contrário. você volta e o Lima Passa passa a o Lima jogar pra pro extremo. lado esquerdo. Só que acontece o contrário dessa crise que aconteceu em 2015, que era a torcida agora clamar pelo Ricardinho, né? Uma situação também de o time não tá acontecendo, cadê o Ricardinho, Ricardinho? foi o E aí ano- vem o jogo do Brasil de Pelotas. O ano que eu volto, né, da Arábia Saudita, que eu volto, faço uma cirurgia no joelho por causa desse jogo do Macaé, que eu senti o joelho, uma lesão na cartilagem, né? E com isso eu vou machucado, né, para a Arábia. Aí eu retorno. O Robson confia muito e me contrata mesmo ainda no momento de recuperação da cirurgia. É um cara que eu agradeço demais, assim, realmente a oportunidade que ele me deu dentro do clube de poder retornar para o Ceará.
e de ter a paciência ali de eu voltar a performar, né? E eu lembro que eu tive um entorse feio no meu tornozelo. No quarto jogo que eu volto em 2017, eu acho que, não lembro se foi na semifinal do estadual, que eu torci para dentro o meu tornozelo. E aí, com isso, eu tenho uma dificuldade, eu não acabo performando da maneira como eu gostaria nesse retorno. Então, eu jogava um jogo, não jogava, iniciava de titular, né, com chamusca depois. Até, então, esse jogo do Brasil de Pelotas, quando nós estamos perdendo o primeiro tempo e eu estou no banco e a torcida começa a pedir o meu nome para entrar no jogo, né? O que é que acontece nesse jogo, cara? A gente empatou, né, logo no início, acho que não sei se foi o Lima que fez o gol de empate. E aí, depois de uma jogada também, que quando as coisas é para acontecer, né, meu velho? Eu lembro que eu consegui driblar, sobrou e a minha intenção era dar um bico na bola. E ela acabou, o campo molhado, acabou pegando embaixo, encobriu e ficou um golaço, né? Aí quando as coisas é para acontecer, acredito também, né, a questão de quanto a torcida também gostaria de ver aquilo, né? E mão de Deus ali também de proporcionar um gol da vitória, um gol importante, e a partir dali realmente nós começarmos a escrever a nossa história para conseguir o acesso daquele ano, né? São quantos títulos no Ceará, Cardinho? Eu conto 4? Eu conto 8. 8, eu né? gosto do 8, né, velho? Então, São 4 cearenses, 4 cearenses, 2 Copas do Nordeste. 2 Copas do Nordeste, aí tem um título Asa Branca, que foi em 2014, né? Isso. E o acesso de 2017 eu conto também como um título também, né? 17 foi um grande momento. O Ricardinho já vive outros momentos no Ceará também, né? Assim, tem 20 também, que o Ricardinho já está em outro momento, assim. Aí sim, aí já é uma outra situação. E aí eu queria que você falasse sobre isso. Porque o Ricardinho ele passou no Ceará a ser não só o cara de dentro do campo, mas ser o cara de fora do campo. Eu acho que a conversa vai caminhar para esse lado, o lado fora do campo também, porque você falou desde o começo a importância no grupo e tudo mais, mas ficou cada vez mais aparente que em 2020, por exemplo, você, o Price, jogadores que tinham mais o cancha, que agora se o Evandro um dia falou que você não tinha cancha, naquele momento você tinha a cancha, né? Para também a contribuir mesmo não jogando tanto, né? E isso tudo, né, a questão da liderança, né, que tanto se fala no futebol e vem a partir de uma conversão, realmente, a partir do momento que eu me converti a Deus, de ser um cristão, de tu entender dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, a questão da liderança, como Jesus serviu, como ele veio e como ele liderou através do exemplo, né? E aí tu começa a entender, fala, eu passei por uma dificuldade grande em 2018 aqui, onde eu cresci individualmente, internamente, com tamanha pressão. Eu faço uma oração num jogo contra o Inter aqui, não sei se vocês lembram, que eu faço um gol, 2018, Sim, um gol do empate. 1-1. O Elton, né, eu sou muito amigo, nós somos compadres, o Elton centroavante, né? Sim. Nós iniciamos junto no Irati em 2004 e ele sai do Ceará no meio do ano e foi para o Figueirense. E eu com aquela situação de pressão, né, por ter uma identidade maior no clube, a torcida não aceitava aquilo, a gente na zona de rebaixamento novamente, e o time mal, e eu era o para-raio de novo. Para-raio. Teve um jogo contra o Bahia aqui no PV que eu nunca tinha visto aquilo, a torcida pediu para me tirar do jogo. Começou a gritar, tira o Ricardinho do jogo. Tipo assim, eu nunca tinha visto aquilo. Aquele 2-0 pro Bahia? Isso, 2-0 do Gilberto, né? É. Eu falei, caramba, velho. Só que daí eu não olhava mais rede social, eu não olhava mais programa esportivo. Eu me fechei naquilo que eu poderia fazer, que era trabalhar. E aí tem um jogo, aí eu perco o espaço, depois, né, chega o Juninho Quixadá, começa a performar muito bem, começa a ajudar o time. E nesse jogo apareceu para eu jogar contra o Inter. Exato. Sendo que eu não vinha bem, e aí eu faço uma oração para Deus. Falou, Senhor,
hoje eu preciso saber se é para eu continuar no Ceará ou se realmente chegou o momento de eu sair do clube. E só contra o Internacional. Só Contra o o clube Internacional. do... Que tá diversos. Que tem Momentos, diversos né? momentos, né? Diversos momentos, assim, meu time do coração. coração, de criança. Primeira derrota do Inter do Beira-Rio Novo. Exatamente. Gol de Gol lá, Ricardinho. a família assistindo, em 2014, né? E aí eu faço essa oração para Deus, Senhor, eu preciso saber se realmente é para eu permanecer no Ceará ou se é para eu sair. Porque nisso o Elton tinha me chamado, Ricardo, vem para cá pro Figueirense. Já falei com o treinador aqui, ele quer você aqui, não sei o quê. E eu naquela falei, depois desse jogo eu te dou uma resposta, Elton. E aí eu fiz essa oração para Deus. Falei, Senhor, se continuar como tá, de eu não ir bem, de não fazer um gol nessa partida, eu vou entender que realmente chegou o meu fim aqui no Ceará, que é o momento de eu sair. E aí nisso, nós saímos perdendo o jogo e aí eu faço o gol de empate, né? Então, e jogando bem, Sim. performando. Eu falei, caramba, Deus não quer que eu saia daqui ainda. Tem algo ainda para viver aqui dentro ainda. Isso ainda tem uma reta final muito importante, né? Por exemplo, tem a assistência para o gol do Leandro Carvalho lá contra o Atlético Paranaense, que é o jogo... A permanência é ratificada na segunda-feira. São Paulo Sport. Sim. Mas é o resultado, o empate contra o Atlético, que ratifica e é uma das assistências mais espetaculares da tua carreira. O gol é espetacular golaço do todo. Leandro O Leandro vem de Carvalho, primeira, bate no gol. Mais um lançamento ali de acho que quase 50 metros, ali uns 40, 50 metros, e ele pega de primeira, né, de esquerda, um golaço. E aí realmente o time volta a encorpar de novo, volta a jogar bem. E aí aquilo que eu falei agora há pouco, a questão do time performar para o teu individual aparecer. Que é natural, não tem como. O time encaixou, né? O time encaixou novamente. E aí tu começa a performar de novo, tu começa a ir bem. Confiança. E aí eu termino jogando bem, e com isso eu renovo, né, 2019, depois 2020. 2019 foi muito bacana também, assim, com um brasileiro, com o Anderson, um treinador que eu admiro muito, um cara que tem uma visão muito parecida, assim, em termos de tática, de fazer entender realmente a tua função, de tirar de uma zona de conforto, a maneira como de intensidade que ele quer que o time jogue, enfim, são vários, assim, os fatores que eu vejo muito parecido como ele treina as suas equipes, né? E aí eu jogando de volante, sendo um dos capitães, na maior parte de capitão com o Anderson, numa Série A, performando até o nosso time ali nas rodadas, a gente teve bem, não lembro se era o primeiro ou o segundo em assistência, jogando como volante, né? Enfim, então tem muitas histórias bacanas também em 2019, que também foi um ano especial, porque foi um ano realmente que o Anderson me tirou de uma zona de conforto e me estimulou a ir um pouco mais, mesmo com 33, 34 anos, né? Isso é bacana. Porque 2019, a grosso modo, não é um ano de vitórias do Ceará, né? É um ano que o Ceará não cai para a Série B, muito por conta que o Cruzeiro também tem um ano terrível. Mas é impressionante como o atleta profissional pode tirar alguma experiência boa dentro de um turbilhão, né? E talvez até se o Ceará tivesse tido mais paciência com o Anderson, talvez não tivesse passado o perrengue que foi, né? Até pela escolha que veio depois, eu sei que por ética você não vai falar, mas trouxe o Adilson Batista, que era um modelo de jogo completamente diferente. O Ceará foi mudando, né? Atirando no final ali com e aí o Adilson, depois eu nem falo do Argel, porque o Argel deve ter treinado o Ceará em 3 jogos em 10 dias, faltando o campeonato. Não consigo nem avaliar. Assim, realmente, a questão do Anderson, não lembro quantos jogos a gente ficou sem vencer. Foram 8. 8 jogos, né? Sem vencer. Porém, não era não performando, não era não criando. Nós tínhamos um volume muito bom de jogo. Jogos emblemáticos, cara. O jogo contra o Avaí, por exemplo, é um jogo desse. Jogo contra o Goiás. Acho que contra o Grêmio também foi um jogo. Contra o Goiás é o que o Grêmio nós ganhamos aqui. 2-1. Foi. Contra o Goiás ainda era o Anderson, né? O do pênalti que o Galhardo perde.
Ou já era com o Adilson? Eu sei que a sequência acaba da vitória do Ceará contra o Avaí. O gol do Bergson no final do jogo. Ali que quebra a sequência. E aí depois o time ainda ganha alguns jogos. Tem um gol contra o Inter também, contra o Fluminense. Tem um lançamento que você faz pro Bergson espetacular. Mas aí você via que ali era um campeonato de sobrevivência. E aí essa questão do extracampo, né? Você muito mais agora ligado à diretoria, muito mais ligado ao treinador, você falou do Anderson, aos jogadores mesmo, controlando ali a molecada, a garotada. Leandro Carvalho, que você falou, era um garoto, tinha sido trazido pelo Chamusca já nessa ideia de potencializar aqui. Beleza. É um desperdício de talento, né? Total. Eu sinto realmente... O Leandro me ligou da Arábia, ele compartilhou comigo um testemunho que ele teve lá, e aí realmente eu vejo que ainda ele tem idade para isso, de voltar ainda a buscar. Ele é de 95. 26, eu acho que é 26, ele é de 27 anos 95. no máximo. Talvez chegaria no momento agora de mais maturidade para poder render lá em cima, né? Mas ele compartilhou comigo um testemunho na Arábia, que ele viveu, uma experiência que ele teve com Deus. E aí a gente trocou uma ideia, conversamos, mostrei para ele o quanto que eu fiquei feliz com aquele testemunho que ele me contou e por ele ter me escolhido e estar compartilhando comigo naquele momento. E eu falei, caramba, agora tem que ir, meu velho. Aproveita, tu tem muita coisa ainda, não sei o quê. Se apega nisso agora, né, meu velho? E aí... Conversei com ele, encontrei com ele lá, ele estava no Remo, né, ano passado, dei um abraço nele lá no jogo, eu já estava machucado. Mas é um menino assim que realmente eu torço e oro muito para que ele venha entender, né, um propósito, entender a identidade dele, que ele venha ainda dar uma volta por cima dentro dessa imagem que as pessoas, que ele mesmo se criou, né? Desculpa ter te interrompido. Claro, aqui, não, mas eu acho muito relevante até que entra falar. nesse poder de liderança que o Ricardo tem em relação aos jogadores, tudo. E aí que eu estava falando, essa questão da liderança e tu começa a entender, até hoje estava conversando com o Levi em relação a isso, tu começa a entender às vezes quando as coisas não estão acontecendo para ti, tem um propósito maior diante da tua vontade, do teu individual. Todo atleta dentro de uma cultura, até mesmo eu acredito que na televisão aqui, em qualquer empresa, as pessoas elas querem ir bem, elas querem aparecer, elas querem ter os seus sonhos realizados. E aí, com o atleta é da mesma maneira, né? Então, e aí tu separar um pouco esse teu sonho individualizado de tu fazer gol, de tu ir bem, de tu ser o herói toda quarta, todo domingo, de tu fazer um próximo contrato bom, tu separar esse pensamento individual para focar no coletivo, para focar num propósito do clube. E aí tu começa a entender, não, eu preciso fazer o meu melhor aqui todos os dias, não é para pessoas, é para Deus. Eu preciso agradecer a Ele a oportunidade que Ele está me dando de estar aqui e de ter realizado o meu sonho, que antes eu achava que era um sonho de ser um atleta de futebol, e hoje eu entendo que é um propósito de Deus de estar atuando dentro desse segmento que é o futebol, que é uma grande paixão. Então, tu começa a entender que essa liderança vai muito mais para pessoas, vai uma liderança muito mais de tu fazer com que elas entendam esse propósito do clube. E hoje, é o que eu falo, hoje em dia não basta tu ser um atleta profissional, né? Não basta tu ser um bom atleta, cumprir horários. Tu tem que ser compromissado com aquilo, com quem está te pagando, com quem que está te proporcionando um emprego, um trabalho. E antes disso, vem de tu realmente ser o teu melhor, a tua melhor versão todos os dias para Deus. O Ricardinho, ele sai do Ceará, vai para o Botafogo, depois do Botafogo vai para o Paysandu. Fala um pouquinho do momento, como é que está o Ricardinho, como é que está a situação, como é que foram essas passagens aí. A gente falou muito do Ceará, da história, mas Ricardinho também... como ele bem falou, o Ricardinho do Ceará. Né? Ricardinho, como a gente fugir disso aí. Mas Ricardinho, como é que o Ricardinho está hoje? Hoje, nós optamos em não renovar no Paysandu, né? Uma decisão minha, da minha esposa, e onde realmente nós sentimos no coração que tinha chegado um momento de dar um ponto final lá.
e de O dar clube um... ainda tinha um O interesse. clube ainda tinha interesse, eles vieram me procurar ainda no final do meu contrato ainda, mas não foi isso que não Sim. me fez renovar, não foi o dinheiro, não foi a questão deles terem me procurado no final faltando 4, 5 dias para acabar o meu contrato. Tudo coopera para o bem, né? A palavra de Deus fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, eu creio que tudo isso também foi vontade de Deus para que eu tivesse uma clareza de tomar essa decisão, né? Então, todas as vezes, mesmo eu entendendo que era a vontade de Deus que eu tivesse ido para o Paysandu, que eu tivesse ido para o Botafogo, de entender realmente aquele meu momento, eu entendia que ainda estava no meu poder essa escolha, assim, sabe? E a partir do momento que tu opta por não ter nada, eu coloquei a minha vida, a minha família nas mãos de Deus. Assim, eu vou dar um passo de fé. Vamos dar um passo de fé? E aquilo vinha queimando no meu coração. Falei, vamos dar um passo de fé. Se é isso, né? Se a gente ora, se a gente pede para Deus um melhor caminho, aonde desejamos estar, onde Ele quer que nós estejamos, então isso eu preciso também confirmar, né? Não posso ser só diante daquilo que a minha pessoa, o ser humano Ricardo deseja. Eu preciso também dar um passo de fé. E foi realmente. E aí, com o apoio da minha esposa, ela falou, amor, se é isso que tu está sentindo no coração, estou contigo, independente de qualquer coisa, independente do que tá por vir, estou contigo. Então, e aí para um homem, para o marido, para o pai de família, isso é importantíssimo, essa palavra de afirmação da esposa também. Mas o Ricardo ainda é jogador de futebol Eu profissional. sou ainda atleta profissional, desejo atuar pelo menos até março, abril do ano que vem, que talvez seria um fim de um estadual, que eu completaria 20 anos de carreira, né, como profissional. Mas entendo também que se as coisas não acontecerem, se não aparecer nada interessante Tem que ser uma coisa legal, né? Não é só jogar por jogar. Exatamente. É entender que realmente é algo vindo de Deus. Senão, eu vou entender que está chegando o momento de encerrar um ciclo para começar outro, né? Mas estou em paz em relação a isso. A janela abre dia 3, viu? Pode 3 rolar de aí julho, né? Pode rolar uma despedida no Ceará, Ricardo? Rapaz, eu vou falar aqui sem querer induzir nada, né? Sem querer forçar nada. Não é o meu perfil, nunca foi meu perfil. Mas é um desejo, né? Assim, de quem sabe poder ter a oportunidade de terminar no Ceará, encerrar minha carreira no Ceará e fazer um jogo de despedida. Seria, assim, para mim, um sonho realizado, assim, que tem no meu coração, né? E nessa de terminar essa história de atleta profissional, o Ricardo vai querer trabalhar ainda com futebol? Eu sigo o Ricardinho nas redes sociais. Pois é. Ó, o Ricardinho já tá se... Licença. Não, primeiro, ele tá muito blogueirinho, porque o Ricardinho já tá fazendo live, série de live aí, chamou o Fabinho pra fazer live, chamou o Edinho, acompanhei algumas delas, né, ao vivo, outras eu acabei assistindo depois. Aí, Manja bem, conhece, sabe manejar uma conversa. Dá um feedback aí como é que tá. Mas, para além disso, tem curso, inclusive, na Participa AFA. de eventos, como você falou, né? Eventos ligados ao futebol, do modo geral, você sempre está presente. Mas tem curso aí de gestão, tem curso de treinador, Pra onde é que tá a cabeça do Ricardo? Eu sei que você falou muito assim, entregar nas mãos de Deus. Mas o homem também faz planos, né? O homem faz os planos, mas quem dirige o nosso caminho é Deus. Diz em Provérbios, né? E a questão das lives, realmente foi no momento que eu machuquei o meu tendão, né? Fiz uma cirurgia no meu tendão. E é isso que queima no meu coração, no sentido de proporcionar conhecimento, capacitação para os mais novos, né? Para essa próxima geração. Posso fazer um parêntese? Claro. A nova geração, ela escuta, porque dá uma sensação de que eles não estão nem aí para a hora do Brasil. Eu tive uma experiência no Botafogo em relação a isso, né? Era um time mais novo, era um time que tinha algumas lideranças, o Canu, que está no Bahia hoje, um baita de uma pessoa, um grande líder, onde ele também assumiu essa responsabilidade do momento difícil do Botafogo. Carly, Rafael Moura, quem mais? Era nós três a liderança, o Rafael Moura também.
Mas a nova geração hoje, eles não querem saber o quanto você sabe se você não der ouvido para eles. Se você não realmente primeiro escutá-los. E foi isso que eu tentei fazer lá no Botafogo. E o Rafael Moura, da minha geração também, a gente foi criado, pô, vai tomar no banho, Sim. tem que fazer isso, corre, seu moleque, seu juvenil, não sei o que mais. Pô, se não fizer isso... Pô, Pega café pra mim. Amacia A chuteira, chuteira, aí. tá pensando nisso. Tipo, era uma coisa na imposição, pelo medo, né? E tu tinha que fazer aquilo. E na minha época, pô, mesmo tendo um tratamento assim, pô, tu queria ser um atleta de futebol, tu queria realizar o teu sonho. Então, tu fazia... Pô, se é pra... Pô, vamos lá no armazém lá, comprar um chocolate lá, vamos lá no mercado pro cara pedir, amaciar a chuteira. Pô, amaciar uma chuteira da Nike, uma da Adidas, tá acostumado a usar um quichute. Então, aquilo ali era prazeroso, né? E hoje não. Hoje tu precisa primeiro ouvir os mais novos, tu precisa entrar um pouco mais na cabeça universo, deles, né? no universo deles, saber quais são os seus problemas, pô, o que está impedindo talvez dele performar, o que está faltando, pô, é ansiedade, é a questão de tudo ser para hoje, por causa da questão da globalização, da internet, tudo a gente resolve num toque no celular hoje, transfere piques e mensagem, então é tudo para já, é tudo para agora. E aí tu começa a entender um pouco mais, tu começa a ouvir um pouco mais. E com isso, tu abre um caminho para que também eles venham te escutar. Tu ganha a confiança deles, eles sentem confiança em compartilhar contigo e aí tu começa a colocar aquilo que tu vive, né? Um trabalho de mentoria, praticamente, assim, né? Você vai acompanhando ali. Mas você tá um dirigente, mas pode ser um treinador, você tá indo, tem vários caminhos aí. Eu já me vi muito mais como um treinador, mas hoje eu acho que eu me vejo muito mais na gestão, assim, realmente podendo ajudar através dessa característica, dessa qualidade que quem trabalhou comigo e acaba falando sobre a liderança, né? A liderança a maneira como eu ajo, na maneira como, pelo exemplo, a questão de realmente reconhecer o propósito, poder instruir, poder ensinar e poder fazer com que essa próxima geração viva sua missão. E aí é um projeto, é algo que eu tenho junto com o Levi, que nos proporcionou isso, a questão de viver a sua missão, independente da área que tu atua, Sim. mas te capacitando na liderança, onde a Ana sabe a função dela, a Duda, a Manu. A Ana foi para Belém agora, que eu fiquei esses meses, eu fiquei sozinho lá, né? Ela ficou uma semana, pô, a Manu assumiu a responsabilidade, a Duda ficou com a Manu uma semana. Então, a Ana deu essa criação para que a Duda pudesse cuidar bem da irmã, pudesse cuidar bem da casa. Então, a maneira como ela facilita tudo para mim, para que realmente eu me preocupe com o meu trabalho, mas quando eu estou em casa também, que eu eu tenho esse tempo de qualidade com elas. E realmente isso para mim, assim, eu repito, é a minha maior conquista de poder ser marido e pai das meninas. Pô, legal demais. Fica até difícil falar de futebol depois disso aí. Não, eu deixei eu não sei se eu vou começar por essa, porque senão o cara já quebra eu logo. ia fazer só uma pergunta de curiosidade. Fica à vontade, pra gente terminar, terminar. é claro, pra grande finale. O Ricardinho, fã de futebol. O homem o menino que se apaixonou para virar jogador de futebol, todos nós tentamos aqui de alguma forma. Eu fui um goleiro frustrado de futsal, esse aqui já jogava muita bola, o joelho não deixou. Você vai falar que eu jogo muita bola na frente do Ricardinho? Eu vou falar porque é né? verdade, tem vídeos, testemunhas. Mas o Ricardinho que gosta de ver futebol, acha melhor qual time do Ceará? O de 14, o de 15 ou o de 17? Mas, pergunta difícil, né? Mas... Aquele de ver jogar. 14 é Nicão, Eduardo... falando do quarteto da frente ali, né? De 15 ali, eu creio que é um De 15 momento, quando eu falo né? da Copa do Nordeste, claro. É um tempo ali daquele período. O de 14 foi uma permanência do Serjão, né? Do Sérgio Soares. De 13. O embrião começa em 13, tem umas mudanças. Quase que nós conseguimos ainda um acesso, né? Para a Série A.
E aí uma permanência. E aí ele tem uma resenha também que ele fala, né? Que foi com o Evandro de novo, né? O Evandro, presidente, chegou no Sérgio e falou: pô, tu tá maluco? Colocar o Ricardinho de volante? Aí o Sérgio fala: pô, presidente, se tu quer que eu faça a mesma coisa que os outros faziam, então não era para você ter me contratado. Ele vai jogar de volante. Errado ele não estava. Então, é porque tinha também uma cultura e... O Ceará sofreu muito, de uma certa forma, com a cultura do time que subiu em 2009. É verdade. Que Tripé de tinha que ser volante, 3 né? volantes. Exatamente. Que deu muito certo ali, mas Então, até passa. e nós sabemos que realmente acaba tendo um desconforto quando tu muda um pouco, né? É o perfil do Ceará jogar com 3 volantes de marcação. Mas o futebol vem mudando, Claro. o futebol está mudando e isso vai muito de pensamento de treinador, dos gestores que estão à frente do clube, né? E o Sérgio me coloca como um volante, João Marcos, eu, em 2013 era Rogerinho, Lulinha, Mota, Mota e Magno. Bill, e depois era João, eu, Nicão, Eduardo, Bill e Magno. 14. Então, 14. 14. Então ele fazia todo mundo querer ter a bola, porque ele falava: Ricardo, eu fui volante e eu não gostava de marcar. Pô, tinha vezes que o pior meia, pô, eu ia para marcar, para dar no meio dele, e o meia dava um toque na bola. Depois eu dava um toque na bola. A hora que eu não ia, ele dominava e vinha de frente para cima de mim. Fala: pô, é ruim demais ficar marcando. Eu preciso fazer o meu time e querer jogar a bola. E foi isso que ele implantou e que ele desejava, que nós tivéssemos a bola, que nós tivéssemos a intensidade, que todo mundo já buscasse marcar e recuperar essa posse de bola o quanto antes, a partir do momento que perdia. E nós tínhamos... ele reinventou nós, né, no sentido de... o Ricardinho não marca. O Nicão não marca. O Eduardo não marca. O Magno não marca. O Bill dava uma pressão maior. Mas a partir do momento que está todo mundo para esse mesmo embalo, para esse mesmo foco, esse mesmo objetivo, se cria uma sinergia dentro do time, todo mundo começa a entender a sua função, a importância da sua função, mas o time se encorpa e aí as forças se multiplicam. Voltou 14. Voltou 14. Ricardinho, obrigado pela moral. Você é o nosso primeiro convidado, né? A gente teve aqui o nosso programa de abertura com o Danilo Queiroz, falando da Copa do Nordeste. Sei que você deve ter dado muita entrevista para o Danilo Queiroz. Danilão. Mas você é o nosso primeiro convidado de fato. Então, muito obrigado por isso. Para a gente é muito especial ter você aqui. E o papo, espero que você tenha gostado, porque para a gente foi excelente. Gostei muito, eu agradeço mais uma vez. E realmente é prazeroso, gostoso estar falando da tua trajetória, falando sobre futebol, e isso dá resenha pra caramba, e se desse a gente ficaria aqui horas e horas conversando. Sem dúvida. Caião, Até a próxima, a gente se encontra no próximo Papo com Futebolês. E a qualquer momento da programação da agenda do Futebolês. Ricardinho já ganhou o brinde dele, só lembrando do sorteio, né? Terminando a live agora, vai lá, o primeiro que colocar o nome da empresa que jogou, deu green e vem pegar seu din-din, aí você leva a camisa do Guarani de Sobral. Ricardinho, prazerzão. Obrigado mais uma vez. Prazer ter você com a gente aqui. Deus abençoe. Grande abraço e até a próxima. Papo com Futebolês. Oferecimento overbets.com. Apostas a partir de R$1. Saque rápido via Pix na hora. Essa é daqui.